Olá, nono ano, então nós vamos para a página 79 da apostila grossa, onde nós vamos começar a trabalhar oração subordinada reduzida 1. Então lá tem alguns exemplos de orações subordinadas que diz assim que elas podem ser reduzidas ou desenvolvidas. Aqui eu trouxe daí alguns exemplos para vocês, tá? E lá na apostila também diz assim: as orações reduzidas apresentam o verbo na forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, e não são iniciadas por conjunção integrante, o que ou se. Logo, a frase 1 é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta desenvolvida e a frase 2 como oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida. Aqui eu trouxe mais um exemplo, orações reduzidas. O que são elas? Podem ser reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio e reduzidas de particípio. Tá? Então, nós temos assim, tipos de orações reduzidas. Lembre-se de que há 3 formas nominais do verbo. O infinitivo, falar, vender, participar, etc. Gerúndio, falando, vendendo, partindo, etc. E no particípio, falado, vendido, partido, etc. E aí, naquelas frases 1 e 2 da página 79, tá dizendo assim. Na 1, o autor assegurou que era certa a culpa das estrelas. Na 2, o autor assegurou ser certa a culpa das estrelas. E aí eu tenho mais um exemplo aqui. São orações construídas com as formas nominais do verbo infinitivo, terminação em R, gerúndio, terminação em NDO e particípio, terminação em ADO e IDO, sem a necessidade de conjunção ou pronomes relativos para introduzi-las. Para facilitar a classificação de uma oração subordinada reduzida, é recomendado antes desenvolvê-la. Para isso, deve-se introduzir no período a conjunção adequada. E a oração reduzida sempre começa com um verbo no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Tá? Então, esse é mais um exemplo aqui para vocês sobre orações reduzidas. E prestem atenção lá na página 79, nas frases 1 e 2, onde que se encontra a diferença da frase 1 e 2 para vocês estar respondendo lá as próximas questões. Eu trouxe para vocês também outro exemplo aqui, ó, reduzidas, exemplos. Oração subordinada adverbial temporal desenvolvida. Quando morreu, Mequetrefe estava bem de vida. E na oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo, ao morrer, Mequetrefe estava bem de vida. Percebem a diferença? Ali na primeira eu começo assim, quando morreu. E na segunda eu começo ao morrer, tá? E ela não muda o sentido. O que muda só é a oração que foi utilizada aqui nessas frases. Lá na página 80 eu tenho mais um exemplo, olha lá. Convém lembrar que, independentemente da forma como é apresentada, desenvolvida ou reduzida, a classificação da oração subordinada não muda. Veja esses exemplos. É importante que estejamos atentos à capa de um livro. É importante estarmos atentos à capa de um livro. O sucesso na escolha de um livro depende de que se dedique à análise da sinopse. O sucesso na escolha de um livro depende de ter dedicação na análise da sinopse. Tá? Então, percebem a diferença? O sucesso na escolha de um livro depende de que se dedique. E o sucesso na escolha de um livro depende de ter dedicação. Então, essas são as duas diferenças ali entre subordinada substantiva desenvolvida e reduzida, tá? Então, pesquisem, façam a leitura, gente, nas tabelas ali que não tem erro. E respondam as questões lá que eu vou enviar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.